Estamos começando mais um Devolutiva Cast. Meu Deus, eu odeio esse nome, mas não fui eu que inventei, e todos os outros nomes possíveis para um podcast, uma live, uma transmissão já estão sendo utilizados por outras pessoas, então o que sobrou foi Devolutiva Cast. Vamos lá, antes de a gente começar, antes de a gente comentar a prova, eu quero trazer para vocês algumas instruções importantes, tá? E que instruções são essas? Primeira delas, sobre problemas, questões que foram gerais. Então, erros, às vezes erros pequenos, mas que foram cometidos por muitas pessoas, muita gente cometeu, tá bom? Então, a gente vai dar uma olhadinha nisso, a gente vai conversar sobre isso, e aí, na sequência, eu passo para o comentário da prova, tá certo? Vamos lá, então, primeira coisa, pessoal, o que é que não podia ter acontecido, o que é que vocês não podiam ter feito, era errar a primeira questão, porque foi uma questão respondida em sala, tá? Então, eu vou até refazer isso aqui, eu vou até colocar como errar as questões respondidas em sala. Você diz, Paulo, mas quando foi que ela foi feita? Foi no simulado. Mas eu faltei. Sim, se você faltou, então você pegava o simulado com alguém, você pode não ter feito, mas você estava lá na devolutiva, então era importante ter revisado as questões que a gente trabalhou em sala, tá bom? Isso é muito importante, isso é necessário, isso é fundamental. Se eu trabalhei o negócio em sala, é porque é importante. E aí, aqui vem um detalhezinho problemático que eu quero conversar com vocês. Se foi feito um simulado em sala, se uma questão foi respondida em sala e você não se preocupou com isso, e você não se interessou por isso, vamos ser sinceros, isso mostra um certo desinteresse da sua parte. E eu já conversei com alguns de vocês sobre isso e eu quero conversar novamente, quero ter mais uma palavrinha com vocês sobre isso aqui, tá bom? Pessoal, sendo bem sincero, eu não sou pai de nenhum de vocês e vocês são adultos, vocês certamente sabem o que é melhor para vocês, mas uma coisa que está me preocupando com os terceiros semestres, não é turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, são todas as turmas, é o seguinte. Eu creio que todo mundo concorda que, 9 entre 10 alunos de direito, ou melhor, 10 em 10 alunos de direito consideram que direito constitucional é mais importante do que filosofia. E pela primeira vez, nos meus mais de 15 anos, já 17 anos de carreira de professor, aconteceu o que aconteceu nesse semestre, que foi: eu me disponibilizei a fazer uma aula de revisão para o primeiro semestre de filosofia na véspera. Então, eu ia para o sítio com minha esposa, minhas filhas no sábado, e aí na sexta-noite a gente cancelou e eu coloquei a enquete para o pessoal: votem aí se vocês querem uma aula extra no sábado. Eu estabeleci um mínimo de uma turma, né, o equivalente aos alunos de uma turma, então cerca de 50 alunos. E para minha surpresa, quase 100 votaram a favor. Isso eu liberei na sexta-noite para o sábado, meio-dia, tá bom? Foi um resultado assim extraordinário, porque filosofia eu não esperava que isso fosse acontecer. Não que o pessoal não queira aula extra em filosofia, mas assim, tão rapidamente, assim, de uma hora para outra, eu achei que não ia dar tempo de votar. Para vocês de direito constitucional, de competência, eu me dispus a fazer uma aula extra também, e a enquete ficou disponível por quase uma semana. E a gente não conseguiu, de 4 turmas também, a gente não conseguiu os 50 votos que seriam equivalentes a uma turma. Então, assim, o que é que está acontecendo? Como é que eu vejo isso? Eu vejo que o pessoal do primeiro semestre de filosofia está mais interessado em filosofia do que vocês em direito constitucional. Isso é um pouco preocupante, porque no próximo semestre de direito ambiental vocês vão precisar desse conteúdo, competência. 5º semestre de direito administrativo vão precisar de novo. 6º semestre administrativo 2 vão precisar de novo. Eu postei até um videozinho, né? Se eu acertar fazer isso na edição, vai estar aparecendo no card aqui em cima
um videozinho comentando isso, eu dando uma esculhambação na turma do sexto período, porque eles tinham esquecido competência. Então esse negócio é muito importante, tá? E para minha surpresa, vocês não quiseram aula extra. Isso mostra, não sei se é um cansaço, se é um desinteresse, não sei o que é, mas eu quero que você tenha em mente que você está num dos melhores cursos de direito do Brasil. Essa é uma oportunidade única. Então não perca isso não. Você é adulto, você sabe o que você faz da sua vida, você é quem arca com as consequências das suas escolhas, mas sinceramente eu queria na minha graduação ter tido a oportunidade que você está tendo, tá num centro universitário de referência, num dos melhores do Brasil, e alguém me desse um puxãozinho de orelha, dissesse, ó, abra do olho, não perca essa oportunidade, estude, isso é muito importante, tá bom? Então, tinha que fazer essa observação, tinha que dar essa pequena esculhambação em vocês. Vamos lá, vamos voltar aqui. Outro problema que eu identifiquei bastante, questões objetivas sem resposta. Isso não pode acontecer. Questão objetiva é só um X, você marcar, você não pode deixar de marcar, não pode deixar de responder uma questão objetiva, uma questão de marcar, de múltipla escolha. Terceiro, muita rasura. Então isso aqui também é inadmissível. Um lápis é R$1, R$1,50 se muito for, R$2, R$3 se for um mais chique, né? Sei lá, da Hello Kitty, da Hello Kitty nem existe mais, né? Enfim, desses personagens da moda aí, R$3, R$4, você pode comprar, faça de lápis, passe a limpo só quando você tiver certeza, tá bom? Quarto, resposta sem sentido nas discursivas. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se você não sabe, a discursiva deixa em branco, porque se você coloca um negócio que não tem nada a ver, você corre o risco de alguém fazer uma foto daquele negócio e você virar meme, você viralizar aí nas internet afora. O que eu estou reclamando de vocês é coisa que eu já fiz isso também, mas na minha época não existia meme não existia internet como tem hoje não. Então, por favor, tome cuidado com isso, tá certo? Discursiva, você vai responder, eu botei uma questão sobre competência, eu botei uma questão sobre poder executivo, não me venha falar de dinossauro, não me venha falar de horóscopo, não me venha falar de outras coisas não, me fale sobre aquele negócio ali que eu estou lhe perguntando, tá bom? Quinto, falta de fundamentação. Se a danada da questão está pedindo a fundamentação, fundamente, traga a fundamentação correta e completa. É o artigo, se for o caput do artigo, bote lá, artigo tal, vírgula, caput. Se é o inciso, bote o inciso. Se é o parágrafo, bote o parágrafo. Se é a linha, bote a linha, bote completo. Você está fazendo a prova com vademecum, você tem condições de fundamentar, tá bom? Relembrando aqui, padrão de resposta nas discursivas, é o padrão da OAB, sim ou não, uma breve justificativa e a fundamentação. Isso não é invenção da minha cabeça, não, isso não é porque eu gosto, não é o que eu quero, não. Isso é o que a OAB exige de você, tá certo? Ah, Pablo, eu não acredito em você. Tá bom, pois eu vou lhe mostrar. Vamos lá, vamos ver aqui. Aqui, se você botar no Google, deixa eu desativar a minha câmera aqui, se você botar OAB FGV, deixa eu aumentar aqui para você ver, bem grande, está aqui, ó, OAB FGV, você vai achar esse site aqui, oab.fgv.br, tá certo? Você clicou nesse site aqui, você vai vir para o site da FGV, do exame de ordem. E aqui você escolhe, todos os exames de ordem feitos pela FGV estão aqui. Eu vou selecionar aqui o 39º, tá certo? E vou selecionar aqui a OAB Ceará, que é a nossa. Aqui você tem resultado final, aqui você tem edital, aqui você tem local de prova, você tem tudo. E você tem, claro, a prova da primeira fase, que é a prova objetiva, que é a prova de múltipla escolha, com todas as matérias que você estuda na graduação. E você tem a prova da segunda fase, a famosa prova prático-profissional, tá certo? Vamos abrir aqui algumas provas da segunda fase, começando com o direito administrativo. Então, está aqui a prova de direito administrativo da segunda fase do exame de ordem. A primeira questão é a peça prático-profissional, que vale metade da prova, então a gente começa por ela, tá bom? Pablo, por que você não passa uma peça dessa para mim? Porque você ainda vai aprender a fazer nas disciplinas de processo e no estágio, tá bom?
Aqui tem o espelho de correção da peça prático-profissional. E aí vem a questão, ó, aqui, ó, questão 1, está aqui o texto base, que dá o contexto da questão, está aqui a primeira pergunta, né, o primeiro comando, está aqui a segunda pergunta, o segundo comando. Vamos ver agora o padrão de resposta, está aqui, ó, gabarito comentado. Pergunta A, sim, a breve justificativa, e está aqui a fundamentação. Completo, ó, com o inciso. Questão B, sim, pergunta B, sim, breve justificativa, fundamentação. O artigo, o inciso e a lei, está trazendo também a lei, tá bom? Vamos para outra área, direito constitucional. Estamos aqui, direito constitucional, começamos com a prova prático-profissional, tal qual em direito administrativo, o gabarito, o espelho de correção, e aí está aqui a questão. Está aqui o texto base, o caso, né, que dá o contexto da questão. Pergunta A, pergunta B, e aí o gabarito comentado. Da letra A, sim, breve justificativa, fundamentação. Nos termos do artigo 170, parágrafo único da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Pergunta B, não, breve justificativa, fundamentação, nos termos do artigo 103 da Constituição de 88. Vamos para outra prova, direito tributário agora. Peça prático-profissional, espelho de correção, questões. Está aqui, ó, o enunciado, o texto base da questão, que traz o caso que você tem que responder. Pergunta A partir de quando se deve contar o prazo para embargos na execução fiscal. Pergunta B. Pergunta A. A foge só um pouquinho do padrão, porque diz que o prazo será contado da intimação da penhora. Aí aqui a fundamentação, conforme o artigo 16, inciso 3 da lei 6.830 de 1980, lei de execução fiscal. Está aqui, ó, artigo e inciso, completinho. B. Não. Breve justificativa, fundamentação, conforme o artigo 135, inciso 3, do Código Tributário Nacional. Então, perceba que é um padrão, é uma resposta bem assertiva, geralmente sim ou não, 90% dos casos, sim ou não, uma breve justificativa e a fundamentação. Foi assim em tributário, foi assim em constitucional, foi assim em administrativo e é assim em penal, trabalho empresarial, em toda a área que você fizer o exame de ordem, tá bom? Mais algumas observações importantes. Pablo, por que é que você bota aquelas questões, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, as duas são verdadeiras, a segunda justifica a primeira, a questão é exceção razão, por que é que você usa aquele negócio? Você é malvado, sou, mas não é por isso que eu boto não. Eu boto esse tipo de questão, eu boto isso porque é muito importante para você, é necessário para você. Veja aqui, ó, essa prova aqui, que é do concurso de juiz, está aqui, ó, concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira da magistratura do Estado de Minas Gerais. Último concurso de juiz lá de Minas Gerais, juiz de direito substituto. Ah, mas eu quero ser titular. Para ser o titular, você começa como substituto, tá bom? A magistratura é assim. Está aqui a prova, vamos procurar aqui por constitucional, prova de direito constitucional. Aqui, ó, avalia as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Asserção, porque, razão. A segunda é falsa, a primeira é verdadeira, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, as duas são verdadeiras, a segunda justifica a primeira, as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. Ó, começa na questão 51. Questão 52, do mesmo jeito. Questão 53, do mesmo jeito. Questão 54, questão 55, questão 56, 57, 58, 59, 60, e aí vai. Tudo nesse modelinho, tudo do mesmo jeito. Olha aqui, veja se não é. Então, estamos na questão 70, metade da prova praticamente, e o mesmo modelo de prova. Aí aqui, cheguei empresarial, varia um pouquinho. Na questão 74, começa a avaliação de itens. Aquele modelo de questão que eu trabalho também, avaliação de item de novo. A avaliação de item de novo. Ah, Pablo, você quer que eu no terceiro semestre faça uma prova de juiz? Não.
o conteúdo da minha questão é mais fácil. Agora eu já estou trabalhando com você o modelo de questão, porque não adianta você saber e chegar na prova, reprovar, porque você não está acostumado com esse tipo de questão. Então a gente tem que treinar isso aqui desde a graduação, tá bom? Então, ó, 77, avaliação de itens e por aí vai. Então, a prova praticamente toda, ou é a asserção-razão ou é a avaliação de itens, que são os dois modelos que eu mais trabalho com vocês, tá bom? Então, essa é outra observação importante. Uma terceira, que eu tenho que conversar também, ou já é bem a sexta, sétima, oitava observação, que eu tenho que conversar com vocês também. Olha, um passarinho me contou, tá certo? Uma pessoa me disse que errou questões porque pegou provas dos semestres passados e viu a questão parecida, achou que era igual. Parecido não é igual, às vezes a questão muda, tá certo? Às vezes você tem dois irmãos gêmeos, mas são pessoas diferentes, são parecidos, mas não são iguais. Veja, é ótimo que vocês peguem questões dos semestres passados, não só minhas, de todos os professores, para vocês estudarem. Mas não é só memorizar, semestre passado foi letra A, esse semestre vai ser letra A também. Não, não é decorar a resposta, não, é estudar a questão. O que é que a questão está pedindo de você? O que é que ela quer saber de você, e a partir daí você estudar porque é que a resposta é aquela. É assim que você estuda por questão. Não é decorando, semestre passado a primeira foi letra A, nesse semestre vai ser também. Não, pelo amor de Deus, não é assim não. E aí voltamos aqui para a nossa lousa novamente, só para eu esclarecer aqui rapidinho como é o critério de correção de pontuação das questões discursivas. Deixa eu desaparecer aqui com minha câmera rapidinho. Olha só, a questão não valia até 2 pontos, eu uso um parâmetro de correção parecido com o da OAB, tá? Você acertou essa parte aqui, o sim ou não e a justificativa, você pontuou 1,5. Você acertou também a fundamentação, você pontua mais 0,5, totalizando os 2 pontos, tá? Lembrando que para conquistar esse 1,5 aqui, você tem que acertar se é sim ou não e a justificativa. Não adianta você chutar no sim ou no não e vir me falar de dinossauro, de horóscopo, de coisa que não tem nada a ver não, tá? Então, feitas essas observações gerais, bora para a nossa prova. Então, essa é a nossa primeira questão, não é? Você está vendo aqui, nossa primeira questãozinha. E o que é que a gente observa logo de saída nessa primeira questão? A gente observa que essa danada vale só 0,5 ponto. Então, a gente não vai começar a prova por ela, tá? A gente vai avançar aqui para a próxima questão. Aqui, segunda questão, questão sobre competência, também só 0,5 ponto. Então, a gente não vai começar por ela, a gente vai avançar. Vamos olhar a próxima, opa, mais uma valendo só 0,5, também não vamos começar por essa daqui não, vamos para a próxima. Próxima questão, questão 4, também meio ponto somente, não, ninguém vai ficar fazendo questão que vale só meio ponto não. Vamos começar pelas questões que valem mais. Então, lembrem sempre disso, tá? Isso é fundamental, começar sempre pelas questões que valem mais. Essa daqui já está melhorzinha, essa daqui já vale, ó, 1 ponto. Mas tem questão que vale mais do que ela, tem questão que vale 2 pontos. Então, vamos para as últimas questões, tá? Não vamos perder tempo com essas questões zonas grandonas, opa, essa aqui sim, ó, 2 pontos. Essas questões imensas que valem só meio ponto ou 1 ponto. A gente vai para as questões que valem mais. Tá certo? Então, tá aqui as últimas questões que valem 2 pontos. Vamos começar por essa última questão aqui, tá bom? Então, o enunciado vai dizer: analise o texto e responda ao que se segue. A Constituição de 88 introduziu algumas inovações, mas manteve as linhas básicas tradicionais das constituições anteriores, adotando como diretriz para a repartição de competências na Federação Brasileira o princípio da predominância do interesse. Princípio da predominância do interesse. Predominância do interesse. Bom, a gente já viu que essa questão é uma questão maravilhosa porque ela é aquele tipo de questão que a gente chega na prova e a gente aprende alguma coisa. Isso é muito bom, isso é muito bacana. A competência para tratar de assuntos de interesse nacional ou predominantemente geral foi atribuída à União. É o caso, por exemplo, da competência para legislar sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes.
Constituição, artigo 22, inciso 9. Eu vou marcar isso aqui porque isso ajuda a gente a responder outra questão da prova, tá? Legislar sobre diretrizes da política nacional de transportes. Imigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, normas gerais de licitação e contratação, ou ainda defesa territorial. Defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil, mobilização nacional, a competência para tratar de assuntos de interesse predominantemente local foi atribuída aos municípios, a competência residual para tratar de assuntos de interesse regional ficou a cargo dos estados. Ao Distrito Federal, em razão de sua natureza híbrida, foi atribuída a competência para tratar de assuntos de interesse regional e local. Marcelo Novelino, Manual de Direito Constitucional. E aí chegamos no comando da questão. Por favor, para as próximas provas que vocês forem fazer, minhas ou de outros professores, leva um lápis ou preferencialmente um marca-texto e aí você marca o comando da questão, tá? Daqui para cima é o que a gente chama de texto base. É um texto que é importante, nos dá informações interessantes, mas o comando da questão, o que a questão quer da gente, vai vir agora. Considerando o sistema constitucional de repartição de competências, é correto afirmar que, por força do artigo 35 da Constituição, é da competência privativa dos municípios legislar sobre trânsito e transporte, incluído o de transporte coletivo que tem caráter essencial, assinale sim ou não, justifique e fundamente a sua resposta, tá? Então, olha só. Isso aqui é o comando da questão. Isso aqui é o que a questão quer saber da gente. Isso aqui é o chamado comando da questão. É isso aqui que você tem que responder. Tudo que veio antes te ajuda. Tudo que veio antes traz informação importante para você, até te ajuda a responder a questão. Mas veja, o comando da questão, o que a questão realmente está perguntando é isso aqui, tá? O que a questão realmente quer saber é isso aqui. Pois bem, feito esse esclarecimento, não é? Dito isso, vamos responder à questão. Olha só, a pergunta é, vamos resumir aqui a pergunta. É correto afirmar que por força do artigo 30, inciso 5 da Constituição, vamos resumir isso aqui, é competência privativa dos municípios legislar sobre trânsito e transporte, Essa é a pergunta, tá? Aqui uma coisa já precisa chamar a tua atenção. Competência privativa do município já fica estranho, porque competência privativa a gente viu que ela é da União, tá? É competência da União, tá bom? Então a resposta aqui é não. E aí você vai no seu vade-mecum, deixa eu usar o meu vade-mecum aqui, meu vade-mecum vai ser a Constituição no site do Planalto, tá? Então a gente vai vir aqui e vai colocar aqui Constituição Federal. A gente vai abrir aqui a Constituição, deixa eu aumentar para você, deixar a letra bem grande para você ver com facilidade. A gente vai buscar artigo 22, competência privativa, tá aqui, artigo 22, compete privativamente a União legislar sobre. E aí a gente vai achar aqui, ó, no inciso 11, trânsito e transporte. Então, identificamos a resposta correta da questão, é não. A resposta é não, porque legislar sobre trânsito e transporte é competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal. Esse é o gabarito da questão, tá? Essa é a resposta da questão. Paulo, mas por que você é tão chato? Por que você exige esse negócio aí de fundamentação? Que coisa chata, para que isso? Né? Não tinha necessidade disso. Relembrando aqui, padrão de resposta nas discursivas é o padrão da OAB, sim ou não, uma breve justificativa e a fundamentação.
Isso não é invenção da minha cabeça, não. Isso não é porque eu gosto, não é o que eu quero, não. Isso é o que a OAB exige de você. Voltamos aqui para a nossa prova, respondemos a última questão, vamos voltando agora para a penúltima questão, que também vale 2 pontos, né? Também vale 2 pontinhos. Essa questão aqui vai perguntar, né? Cláudio, presidente da República, atentou contra a Constituição, especialmente contra a lei orçamentária. Atentou contra a Constituição, contra a lei orçamentária, eu já sei que é crime de responsabilidade, tá? Nesse caso, qualquer cidadão em pleno gozo dos direitos políticos poderá formalizar a acusação na Câmara dos Deputados. Veja, aqui não está perguntando se qualquer cidadão pode fazer isso, não. Está afirmando, qualquer cidadão pode. Agora vem o comando da questão. Isso aqui é o texto base. Texto base. Agora vem o comando. Eu vou até destacar o comando aqui com o marca-texto, tá bom? É acertado dizer que, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o STF, assinale sim ou não, justifique e fundamente sua resposta. Não. Aqui é não. Por que é não? Porque ele cometeu crime de responsabilidade. Então, não. Crime de responsabilidade é julgado pelo Senado Federal, nos termos, ou conforme, ou de acordo, conforme o artigo 86 caput, tá? 86 caput da Constituição, ou, alternativamente, artigo 52, inciso 1. Pablo, o que é que esses artigos falam? O que é que eles dizem? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha neles. Vamos acionar esses danados aqui para você dar uma olhada. Então vamos voltar para cá. Artigo 86, vamos atrás dele. Artigo 86. Artigo 86, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Está aqui, ó, perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Ah, Pablo, mas eu botei que o 85, porque lei orçamentária é crime de responsabilidade. Sim, querido, mas a pergunta é se quem vai julgar ele é o STF ou não. Atenção para o que a questão está perguntando, tá? Pablo, por que você falou de artigo 52? Porque era uma fundamentação alternativa, também dava certo por lá. Aqui, artigo 52, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então, aqui podia ser ou um ou outro, tá bom? Respondemos essa danada dessa questão. Vamos voltar para cá. Rapidinho agora nas objetivas, o que é que a gente tem para conversar sobre essas danadas? Vamos começar por essa daqui, que é uma questão que vale 1 ponto. Essa questão aqui, ela teve um probleminha na formulação dela e aí ela foi fatalmente anulada. A principal pergunta de vocês, o que é que significa a palavra prescinde? Você sabe o significado, você só não sabe que sabe. Pablo, sei não, pelo amor de Deus, se você botou na prova, eu sei que é porque é uma coisa importante para mim, eu tenho que saber, porque essa palavra aparece na lei, aparece na doutrina, aparece na jurisprudência, mas eu não sei o significado. Sabe, rapaz, eu não estou dizendo que você sabe, eu provo a você que você sabe. Veja só, você pode não estar reconhecendo a palavra prescindível, mas essa aqui você conhece, ó, imprescindível, imprescindível. Essa daqui você com certeza já viu muito. E você sabe que ela significa, dentre outras coisas, indispensável. Indispensável. Então, se você me perguntar, Pablo, para passar de semestre eu tenho que estudar, é necessário estudar, aí eu digo, é imprescindível. Você vai saber, eita, é indispensável, eu tenho que estudar e tenho que estudar muito. Pois bem, tire aqui o in e o in.
prescindível vai ser sinônimo de dispensável. Então você sabia o significado, você só não sabia que sabia. Na hora da prova, apareceu uma palavra assim que você não conhece, tenta identificar o significado dela pelo contexto em que ela está aparecendo e tenta associar a outras palavras, ao antônimo dela, a outra palavra, assim, puxa pela tua memória, porque prescindível você pode não ter visto, mas imprescindível você certamente conhece, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para a questão. Essa era a principal dúvida de vocês na questão, tá bom? Agora que são as que valem meio ponto só, a gente pode responder na ordem. Primeira questão que vale meio ponto. Essa aqui eu nem vou perder tempo, porque essa questão a gente já respondeu no simulado, né? Aqui foi uma coisa que me deixou preocupado. Muita gente errando essa questão. Pessoal, se você errou essa questão aqui, desculpa, mas é desinteresse. Você fez a questão no simulado, era só ter olhado a devolutiva do simulado. Ah, Pablo, mas eu faltei. Era só ter olhado com um colega, tá? Desculpa, não tem jeito fácil de te dizer isso. Então, essa primeira aqui é, portanto, letra A. Respondemos essa questão no simulado. Questão 2, que também vale meio pontinho apenas. Que é que a questão 2 vai nos falar, que é que essa danada vai nos dizer. Lei estadual dispôs sobre reconhecimento de diploma obtido por instituições de ensino superior de países estrangeiros e reconheceu a internalização de títulos acadêmicos de mestrado e doutorado expedidos por instituições de ensino superior localizadas nos países integrantes do Mercosul e de Portugal. Diante do exposto e da jurisprudência do STF, assinale a alternativa correta. Olha só, reconhecimento de diploma. Uma lei dizer que esse papel aqui é um diploma e que se você tem esse papel você pode exercer uma profissão, isso aqui é educação, isso aqui é diretriz da educação nacional. Quem legisla sobre diretrizes e bases da educação nacional é a União, tá? Isso é competência privativa da União. Teve gente marcando essa daqui, né? Artigo 24, inciso 9 da Constituição. Tu acha que uma questão de concurso para promotor de justiça ia te dar a resposta assim bem facinho desse jeito? Jamais. Ainda mais com a fundamentação. Então, essa aqui é letra D, é inconstitucional, pois invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão lançando aí no chat, tá bom? Eu olho já. Fundamento, artigo 22, inciso 24 da Constituição, XXIV. XXIV da Constituição Federal, tá? Terceira questão, competência. No município de Deus nos Acuda, a Câmara de Vereadores criou uma lei visando proteger os taxistas da região, visto que estavam tendo prejuízos com a chegada do serviço de transporte por aplicativo. Olha só qual é o serviço. Serviço de transporte por aplicativo, que cobra valores abaixo dos praticados por eles, além de aumentar a concorrência. Diante disso, a lei proibiu o serviço de transporte. O texto base está aqui falando que é serviço de transporte, tá bom? Os motoristas de aplicativos ficaram indignados com a situação e procuraram informações. Considerando essa situação, avalie as afirmações a seguir. Primeira, é competência exclusiva do Estado-membro prestar serviço de transporte de passageiros em âmbito local. Está tudo errado. Competência exclusiva é da União e âmbito local é município. Tá? Então isso aqui tá tudo errado. Consegue estar tudo errado. 2. Não há inconstitucionalidade na criação da lei, apenas excesso de empatia do legislador, assim, porque está invadindo a competência da União, tá? Então, não há inconstitucionalidade, assim. 3, é competência remanescente do município, já está errado, competência remanescente não é do município, é do Estado-membro, e se for em matéria de criação de novos impostos, vai ser da União, que é a competência residual em matéria tributária. Então, município explorar o transporte em âmbito intermunicipal é do município para o outro, entre os municípios. Então, está errado. 4, a proibição será constitucional se estiver prevista no Código de Trânsito e Transporte. Meu Deus do céu. Ela pode estar prevista onde for, ela pode estar tatuada
no braço, na testa do prefeito, que ela vai continuar sendo inconstitucional. Então, nenhuma está correta. Tá bom? Por fim, quarta questão, a forma federal de Estado modernamente nasceu nos Estados Unidos da América, após sua independência da Inglaterra, sendo formalizada quando da sua Constituição em 1787, ratificada em 1788. Uma das características marcantes do Estado Federal é a coexistência de ordens ou esferas internas político-jurídico-territoriais, dotadas de autonomias próprias, sendo esse todo vinculado ao Estado Federal, ente soberano, que possui personalidade jurídica internacional. Olha só, isso tudo foi texto base. O comando da questão começa agora. O Brasil adota a forma federal de Estado desde a Constituição de 1891. Sobre a Federação Brasileira, avalie os itens a seguir. Primeiro, uma das características da autonomia política dos entes federativos é a centralização administrativa. Não. Federação é descentralização do poder, aquele monte de pezinho. Lembra daquele desenho que eu fiz lá na primeira aula, né? O poder central e um monte de poderzinho regional. Lembra aquela obra de arte magnífica? Eu só não desenho melhor do que Clauver, mas eu sou o segundo professor que desenha melhor aqui na universidade. Então eu fiz um desenhozinho mais ou menos assim para você, lá no primeiro dia de aula. A autonomia dos entes federativos é caracterizada pela autoadministração, certo, autolegislação, certo, autogoverno, certo, e autoorganização. Essa daqui está certíssima. 3. Inexiste hierarquia entre os entes federativos. Até aqui está certo. O que existe é repartição constitucional de competências, certo, com base na predominância do interesse. Joia! Inclusive o texto lá da questão discursiva fala isso para a gente. Então, olha como é importante fazer a discursiva primeiro. Tá? Então, essa aqui também está certa. Quarta, uma das características da autonomia política dos entes federativos é a interferência constante da União nos assuntos locais. Não, a União vai cuidar dos assuntos nacionais e internacionais. Então, apenas 2 e 3 são corretas. Letra B de bola, portanto, tá? E aí vem a questão que foi anulada por razões de bom coração do professor para ninguém zerar a prova. Ela tinha resposta, mas teve um probleminha na formulação. Eu queria ter colocado a passagem dos municípios e eu não coloquei. Na hora de trazer o texto, eu trouxe incompleto. Então, é isso, né? Já que não temos mais dúvidas, encerramos por aqui. Beijão no coração de vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser.